Agora, eles passaram 40 anos no deserto, estavam prestes a entrar na terra que Deus tinha prometido, guiados por Moisés. Agora, aquela nação não era mais essa nação tão pequena, era maior. Pequena não, né? 1 milhão de pessoas já não é pouca gente. Você imagina 1,5 milhão, uma nação em formação, querendo conquistar o seu espaço. Eles não iam chegar lá na terra prometida e chegar lá, pronto, esse pedaço de terra aqui é meu, aquele ali é seu. Eles iam ter que lutar para conquistar. Iam ter que vencer batalhas. Iam ter que vencer reinos para ganhar o seu pedacinho de terra que pertencia a cada tribo. Não era dado de mão beijada. Certamente, Josué, quando ficou sabendo que ia ser o sucessor de Moisés, os joelhos dele começou a bater um no outro. De tamanha a responsabilidade. Porque no Antigo Testamento não houve um maior líder na Bíblia do que Moisés. Não existiu. Moisés foi o maior líder que já existiu na Bíblia, tirando Jesus no Novo Testamento, né? Que é o próprio Deus. Então, é claro que Josué temeu. É claro que Josué temeu. Às vezes uma pessoa quer dar uma responsabilidade para a gente já teme. Imagine liderar um povo bem facinho, né, irmão? Que era o povo judeu. Tinha hora que Deus dizia para Moisés, está aí o teu povo. Tem hora que Deus queria exterminar todo mundo. E Moisés ia lá e intercedia. Moisés subia para o monte para receber a lei de Deus, para passar para o povo, que agora ele estava sem lei, um povo doutrinado segundo o Egito, com os costumes religiosos da época. Moisés sobe para o monte para descer com a lei de Deus, agora para dar uma nova legislação àquele povo, para aquele povo ter outra diretriz. E quando Moisés demora, entre aspas, 40 dias e desce, o povo está dançando em volta de um bezerro de ouro, dizendo, isso aqui é o meu Deus. Facinho, né, o povo? Facinho. É complicado. Então, Josué, com certeza, ele temeu. Ele tremeu nas bases para tal tarefa. Porém, como nós sabemos, no final da história, Josué foi bem sucedido. Ele chegou ao sucesso, mas não pelo Hollywood, né? Hollywood só faz matar. Ele chegou ao sucesso pelo caminho que Deus havia lhe mostrado que ele deveria seguir. E nós também podemos chegar ao sucesso, irmãos. Nós podemos chegar ao sucesso se nós formos pelo caminho da palavra de Deus. Você pode dizer, pastor, sucesso não é correr para crente. Não, é correr para crente, irmão. É correr para quem? Pelo amor de Deus. Crente pode ter sucesso, não? Crente nasceu para ser o pão que o diabo amassou, pisou, jogou no asfalto, o carro passou por cima. Não, Deus também quer que a gente tenha sucesso na nossa vida. Porque toda a nossa vida é para a glória de Deus. Só que definir sucesso é muito relativo, na verdade. Sucesso, segundo Deus, é outra coisa, muitas vezes, né? A gente pensa que sucesso é só dinheiro. Quanta gente não tem dinheiro aí está se matando? Quanta gente que tem dinheiro não vive brigando, vive se separando, casando 10 vezes, 1000 vezes por causa do dinheiro e por aí vai. Então, sucesso que eu quero falar aqui para definir para você, não está relacionado somente ao dinheiro. Mas dinheiro faz parte da nossa vida? Faz também. Não é verdade? A gente aprender a organizar a nossa vida financeira é sucesso ou não é? É sucesso. É bênção de Deus. Então, se Josué chegou ao sucesso com as instruções de Deus, nós também podemos chegar a esse sucesso. E a segunda coisa que eu queria destacar nessa noite, primeiro que nós vemos o contexto e agora nós vamos ver qual foi os passos que Deus mandou Josué dar para alcançar o sucesso. E o primeiro passo que Deus mostrou para Josué era que Josué deveria caminhar na leitura da palavra de Deus. Deus diz que o primeiro passo para Josué ter sucesso em liderar aquele povo, aquela nação numerosa, aquele povo trabalhoso, aquele povo difícil, teimoso, era fazer o quê? Ler a palavra de Deus. Olha como é que está aqui no texto. Não cesses de falar deste livro da lei. Não, em outras traduções vai dizer, não se aparte da tua boca, né? Não cesses de falar. Você pode dizer, pastor, mas falar é ler? Por que está dizendo aqui que é falar e você está dizendo que é ler? É porque o povo antigamente, irmão, quando você vai ver alguns costumes, você vai estudar, o povo lia em voz alta. Então, quando você lê em voz alta, você está falando. Então, como é que você prova isso, pastor? Era um costume do povo, ler em voz alta.
Parece que na época dos apóstolos também aconteceu isso. Olha o que é que diz lá em Atos, capítulo 8, versículo 27 e 30. Atos, capítulo 8, não seja preguiçoso, corre lá que você vê, se você conseguir. Versículo 27 a 30, diz assim: Eis que o Antíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos Antíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha ele lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, qual é a palavrinha que está aí no verso 30? Ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Que foi que ele estava lendo aquela leitura meditativa só na mente dele? A Bíblia diz que Filipe ouviu ele lendo, não foi? Então a ideia é que esse povo, na antiguidade, eles tinham o costume de ler as coisas em voz alta. Eu também tenho esse costume. Quando eu estou aqui em casa, eu começo a ler as coisas em voz alta, quem está aqui perto escuta. Mas era um costume. Então o que é que Deus está dizendo para Josué? Josué poderia estar perguntando para Deus: Deus, não era melhor nós treinarmos os nossos soldados? Tirar mais tempo para treinar? Eu sou um estrategista de guerra. Eu tirar tempo para ler a Bíblia? Não faz sentido, Deus. Como é que nós vamos vencer os cananeus? Como é que nós vamos vencer esses povos que estão dentro da terra de Canaã? Deus disse o que para Josué? Medita, não cesse de falar, melhor dizendo, não cesse de ler a lei. O que é que corresponde à lei, irmãos? A lei naquela época, talvez na época de Josué, porque não tinha sido escrito o resto do Pentateuco, o resto do Antigo Testamento, correspondia praticamente só a Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, não é isso? Para nós hoje, corresponde a toda de Gênesis e Apocalipse. A gente tem tudo isso para ler, a gente tem muito mais variedade, tem muito mais conteúdo, tem muito mais coisa para ler. Então, Josué poderia ter perguntado para Deus: será que não tem outro caminho para o sucesso, para mim vencer, para conseguir levar esse povo a habitar nessa terra? E Deus disse para Josué: não existe outro caminho. O primeiro passo que você tem que dar é ler a minha palavra, né? Talvez você pode perguntar, Josué podia perguntar: será que é o melhor caminho ler, Deus? Tanta responsabilidade que eu tenho, o Senhor não sabe quantas pessoas chegam aqui na minha tenda para eu julgar os casos dela de manhã, não. Porque ele era um líder. Qualquer probleminha, se os chefes das tribos não resolvessem, levava para quem? Para o chefão. Era Josué. Deus, não seria melhor eu chamar um coach? Não, Deus. Hoje em dia está na moda, né? Eu chamo um coach, o coach me treina e eu venço. Você é um vencedor. Esses dias eu vi o Wendel, que é um coach mais conhecido do Brasil, acho que é o Wendel. O cara correndo, ele abriu os braços e o cara correndo, ele gritando: vai! E o cara agarrado com ele lá, e ele, negócio medonho, e ele vai, e o cara gritando, querendo passar por cima dele. Ele disse que ali ele estava vencendo o trauma de infância que ele tinha. Então talvez Josué poderia ter perguntado: se eu não tenho um coach não aí, para me ajudar, não tem um guru não tem algum livro de autoajuda não tem algum profissional da psicologia, alguma outra pessoa, não descartando que tenha a sua valia em algum momento, ou em algum caso, mas não tem nenhum amigo da faculdade que eu possa me aconselhar, não. Deus disse: não, lê a minha palavra. Tira tempo, tira momentos do dia para ler. O salmista diz: bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que medita de dia e de noite. Eu estava falando isso por esses dias, eu vi uma coisa interessante que ele disse. A gente anda anos-luz, irmãos, de servir a Deus do jeito que era para servir. Spurgeon diz que quando o crente não está em alguma tarefa que exige uma concentração mental dele específica para aquilo, a mente dele deveria estar pensando ou em Deus ou naquilo que Deus faz, ou em alguma coisa relacionada a Deus. A mente do crente nunca pode estar vazia, ocupado com coisas supérfluas. Mas muitas vezes, o que é que nós fazemos? Deixamos Deus de escanteio e buscamos nossos próprios interesses. Quando vem os problemas, nós estamos reclamando, nós estamos não entendendo por que aquilo está acontecendo na nossa vida,
não estamos sabendo como reagir àquelas coisas, porque a nossa mente está entulhada com tanto lixo, com tanto lixo. Então Josué estava dizendo, será que eu posso me dar o luxo para parar para ler? Não é o luxo, é necessário. Muitos de nós pensamos, ler a Bíblia, estudar a Bíblia é coisa para pastor. Eu não tenho tempo para isso. Você não sabe como é a minha vida. Você não sabe a correria que é, não sabe a responsabilidade que eu tenho. Lutero ele dizia o seguinte, quanto mais responsabilidade eu tenho, mais tempo eu tenho que tirar para estar com Deus. Se hoje no meu dia é o dia mais ocupado da minha semana, é o dia que eu tenho que mais orar, é o dia que eu tenho que mais meditar. Para quando eu for fazer aquela tarefa complicada, Deus venha abençoar, Deus venha abrir as portas, Deus venha abrir minha mente para poder resolver aquela questão. Então, Lutero, o que nós fazemos? Nós invertemos a ordem, né? Se nós temos muita coisa para fazer, nós deixamos Deus de lado, o devocional de lado, e vamos resolver os outros problemas, não é isso? Não, hoje não deu tempo para fazer. Lutero dizia, quanto mais coisa eu tenho, mais tempo eu tenho que passar com Deus. Então ele invertia essa ordem. Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, se nós tomarmos qualquer outro caminho, se não for a leitura da palavra de Deus, nós estaremos no caminho errado por sucesso. Nós estaremos no caminho errado. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10 está escrito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como nós podemos ter sabedoria sem ler a Bíblia? Pastor, eu não tenho sabedoria, mas eu sou mala, viu? Pastor, eu não tenho sabedoria, mas eu sou veaco, eu tenho o olho aberto. Cuidado, irmão. Sabedoria do mundo, muitas vezes a gente falha, a gente cai, a gente quebra a cara. A gente pensa que é esperto. Mas de repente vem alguma coisa que tira a nossa esperteza. Agora, a sabedoria de Deus vale mais do que o ouro. E a Bíblia diz, só tem um jeito de você adquirir sabedoria, é você conhecendo a Deus. Como é que você tem temor de Deus se você não conhece a Deus? Você não teme aquele que você não conhece. E o temor aqui que a Bíblia fala não é aquele medo apavorante, que também nós devemos ter, porque Deus é santo. E Deus a qualquer momento ele pode dizer, cessa aí o fôlego de vida desse daí. Olha a alma, creu em Cristo, céu, não creu, inferno. Os dias deles acabou. Louco, hoje te pedirão a tua alma, que tu tem preparado para quem será. Qualquer momento. Né? E se nós não tivermos a sabedoria de Deus, se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, o que é que vai nos sobrar para auxiliar a nossa vida? Pastor, até aqui tem dado certo. Será, irmão, que não poderia ser melhor? Será que você não poderia ter tomado decisões melhores, agido de uma forma melhor? O que nos resta, irmão, são as filosofias humanas. Filosofias humanas, que o mundo está repleto. Repleto. Não falta doutores, PhDs antes do nome dele, para lhe dizer o que você tem que fazer da sua vida, que muitas vezes está contrário à Escritura. Simplesmente nós crentes bebemos todo tipo de água suja, todo tipo de fonte, porque a gente não tem discernimento espiritual. Aí o que acontece? Fica a filosofia humana, a pessoa não sabe discernir o certo e o errado, fica o meu achismo, eu acho, e o crente ele tem um problema muito grande com ele, gente, porque qualquer assunto, irmão, se nós dizemos que a palavra de Deus é relevante para os nossos dias, que nem Billy Graham diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ter amanhã, nós deveríamos dar importância à palavra de Deus antes de qualquer coisa. Pastor, eu não sei, pastor, para onde ir na Bíblia. E a culpa é de quem, irmão? A culpa é de quem? A gente não sabe um monte de coisa, na verdade. Mas quando a gente quer, a gente aprende, a gente busca. Não é verdade? Então, quando não tem sabedoria de Deus, fica o achismo, fica filosofias humanas, fica o conselho do doutor fulano de tal, né? E só o que tem é crente enganado por este mundo. Só o que tem. Só o que tem. Se nós não priorizarmos, irmãos, a palavra de Deus, os nossos ídolos vão moldar a nossa cosmovisão.
Todos nós adoramos alguma coisa. E se Deus não estiver no centro da nossa vida, nós vamos adorar outra coisa. E esse ídolo, ele vai moldar a nossa cosmovisão. E nós vamos seguir o nosso coração. E é por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Só tem um jeito de guardar, irmãos, é quando a nossa mente está iluminada, limpa pela palavra de Deus, lavada. A Bíblia diz que os maridos devem santificar a esposa pela lavagem da palavra de Deus. A Bíblia é luz, o salmista vai dizer lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. A segunda coisa que Deus vai dizer para Josué é que ele não deveria só ler. A segunda coisa que Deus vai dizer para Josué é que ele deveria meditar. Meditar, irmão, não é aquele negócio oriental que você cruza as pernas, cruza os braços, serve até para ginástica, mas para meditação não é isso que a Bíblia diz, não. As religiões orientais dizem que meditar é você esvaziar a mente. A Bíblia diz que você meditar é você encher a mente. Encher a mente da palavra, encher a mente de Deus. E você, quando está meditando nas religiões orientais, você está esvaziando. E muitas vezes já vi doutrinas místicas que os demônios entram quando as pessoas gostam de fazer esse negócio de esvaziamento da mente. É complicado. É complicado. Quer aliviar um pouco? Vai dar uma voltinha no calçadão, vai dar uma caminhadinha, vai para a natureza. Negócio de meditar e esvaziar a mente, não. Isso não é coisa de crente, não, irmão. Ah, pastor, mas eu vi o meu coach, esses coach gostam de mandar, a pessoa faz meditação, yoga. Aí, é outro debate, mas vamos lá. Então Deus disse não só para ler, mas para meditar. Né? Josué, apesar de estar muito atarefado, não devia apenas ler a palavra de Deus, mas também meditar. A leitura, irmãos, muitas vezes ela pode ser algo vazio, se você não tem nenhum propósito. Você pode pegar a Bíblia e ler ela igual uma bula de remédio. Né? Ler igual uma fórmula mágica. Tem gente que diz, eu vou recitar aqui o Salmo 91 10 vezes, e praga nenhuma vai chegar à minha tenda, nada de mal vai acontecer. De repente acontece. Pensa que é tipo um amuleto mágico que você tem que, né? Deixa a Bíblia aberta lá, o pobre chega a estar com uma página amarela no Salmo 23, no Salmo 91, achando que aquilo é um alho para vampiro, alguma coisa assim. Não faz efeito. A Bíblia não foi feita para ficar aberta. Ela foi feita para ser lida e meditada. E quando a gente está lendo a Bíblia como qualquer outro livro, sem pensar, sem um pensamento ativo naquilo que o texto está dizendo, muitas vezes a gente está lendo a Bíblia igual uma bula de remédio. Eu preguei na Quixera essa mensagem, aí eu perguntei para os irmãos, tem alguém aqui que gosta de ler bula de remédio? Ainda teve 2 irmãos que levantou a mão, tu acredita? Misericórdia. Foi Dayana, minha... e irmãzinha lá que tem lá. Deve ser porque a gente é doente, né? E precisa tomar muito remédio, tem que ler. Mas Dayana eu sei que é. Aninha gosta? Misericórdia. Ixi, outro aqui. Só para ficar empate. Então o que acontece? A Bíblia a gente tem que ler com prazer, tem que ler com empenho, tem que colocar energia. É por isso que quando a gente... Não sei se vocês lembram que a gente fez aquelas disciplinas espirituais aqui, que a gente falou sobre meditação, absorção bíblica, não sei se vocês lembram. Então quando a gente lê a Bíblia, meditando no que a palavra de Deus está dizendo, se envolvendo nas histórias, tem gente que diz assim, pastor, eu penso que eu estou lá. Quando Davi estava lutando com Golias. É para pensar mesmo, irmão, é para imaginar, é para entrar no texto, é para se envolver no texto. Quando você vai orar, pastor, eu não sei pelo que orar. Já deu 5 minutos, eu orei por tudo. Quando você lê a Bíblia, você tem conteúdo para você orar. Leia Salmos para você ver se você não tem conteúdo para orar. Tem conteúdo assim sobrando. Pastor, você não sabe das minhas tribulações. Leia Salmos, irmão, que ali o salmista está só expressando as tribulações dele tudinho. Os sentimentos dele de tristeza, de raiva, de angústia, de medo, de tudo está lá nos Salmos. Tudo, você imaginar. Tenho certeza que você não sentiu mais cor do que Davi, não. Todo dia quase era alguém armando, era alguém querendo matar ele, era alguém enganando ele, era alguém fazendo alguma coisa contra ele. Então, nos Salmos, você vai se identificar muitas vezes com Davi e com os outros autores bíblicos. Né? Então, caminho para o sucesso, leitura. Pastor, eu nunca li nenhum livro da Bíblia. Misericórdia, irmão. Tu és crente mesmo? Tenha propósito. Leitura, meditação. E qual é a outra coisa que Deus disse para Josué? Vamos lá, voltar para Josué 1,18.
Oh, perdão, 1:8 aí. Foi só um teste, hein? Brincadeira. O irmão tá ligado, viu? Josué 1:8. Olha a tarefa que Deus deu para Josué. Oh, é 1:18 mesmo. Ah, eu tenho juízes. Não, perdão, irmão. Rapaz, o pastor. Variado das ideias. Vamos lá. 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Lembra que o falar é a ideia de ler. Antes medita. Olha aí, não só leia. Antes medita também. Medita nele de dia e de noite. Parece que os autores bíblicos estavam combinando, né? Davi, né? Davi não tinha nem chegado ainda, mas Davi já diz no Salmo: bem-aventurado daquele que medita de dia e de noite. E aqui está dizendo: medita nele dia e noite. Ou seja, ocupa a tua mente, crente, com coisa que presta, com coisa boa. Paulo diz também lá em Filipenses: pensar em tudo que é bom, em tudo que é louvável. Se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe a vossa mente. O pessoal está atrás da sua mente, irmão. Você não entendeu ainda não o mistério? Está atrás da nossa mente. A guerra é na mente. A guerra é na mente. Aí ele vai dizer o seguinte: você vai ler, você vai meditar, e tem a terceira coisa que Deus vai dizer para Josué para ele ter sucesso. Se ele fizer a leitura, se ele fizer a meditação, mas se ele não tiver cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, ele não vai fazer o caminho dele prosperar. O que Deus está dizendo? Não sejam só ouvintes, não sejam só leitores, nem sejam pessoas que se aprofundam no conhecimento bíblico, meditando, estudando, e não praticam. Não praticam. Né? Então, tem que dar os 3 passos. O terceiro passo é a prática, e nada vai adiantar se Josué só lesse, só meditasse, e se não praticasse. Não praticasse. O que foi que aconteceu na época de Josué ainda, quando Acã pegou uma capa babilônica que Deus tinha dito, Deus falou através da sua palavra: não pegue, não traga nada que seja daquele povo. Acã trouxe, Acã desobedeceu a palavra de Deus, porque ele viu: opa, essa capinha aqui, velho, cheia de ouro, diamante, isso aqui dá para me passar o resto da minha vida bem, eu e minha família todinha. Vou pegar. Pegou, cavou um buraco debaixo da tenda dele, escondeu, ninguém viu. Ufa. Os israelitas foram para a guerra, caiu bem 10.000 homens. Eles nem perdiam a guerra, nunca tinha ninguém botado eles para correr até então. Bem 10.000 homens, 7.000 homens, não lembro quanto é que foi, caíram a espada. Josué vai desesperado orar a Deus: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? O que foi que houve? O Senhor disse que a gente ia vencer. Mas eu disse também que vocês não deveriam pegar nada de despojo daquele povo amaldiçoado. Vocês perderam a guerra porque alguém se tornou amaldiçoado. Alguém fez o povo de Israel anátema. Deus disse: eu vou revelar. Aí Deus começou a chamar as tribos. Começou a orar e Deus apontou quem era: Acã. Sabe o que foi que aconteceu com Acã? Na lei o negócio era sério. Foi apedrejado ele, a família dele todinha, os filhos, até os boi, a tenda, e foi feito um monte de pedra em cima de tudo que ele tinha. Não, aí é do Moisés e Abirão. Natã, Corá e Abirão. Nesse outro aí, o negócio é sério. Ah, pastor, o que tem a ver a mulher e os filhos? Penso eu. Tem como o marido chegar em casa e esconder alguma coisa sem a mulher saber? É difícil. Ainda mais cavar um buraco debaixo da tenda. Provavelmente eles consentiram com aquilo. Então, queridos, tem que praticar a palavra de Deus também. Tem que praticar. Né? E quando a gente não pratica, a gente não medita, a gente não avalia a Bíblia, a gente está perdendo muito crescimento. A gente fica crente imaturo. Fica igual os crentes de uma ilustração que eu vou dizer agora, que chegou um pastor novo na igreja, a igreja tradicional cheia de regras humanas, e o pastor, ele
resolve querer evangelizar os jovens. Então a igreja era grande, tinha um salão que estava vazio. O pastor disse: vou comprar uma mesa de ping-pong para atrair os jovens da cidade. Ele coloca uma mesa de ping-pong na igreja. Aí um dos presbíteros e da liderança chegou e disse, começou a fazer o zum, 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 comentar aquilo que o pastor tinha feito. Chamaram o pastor para uma reunião. Como é que pode, pastor? O senhor botar uma mesa de ping-pong ali, né? Não era no salão não, era no outro salão que estava desocupado. Daqui a pouco os jovens da cidade, tudinho vão estar misturados aqui com os nossos jovens. Aí o pastor olhou para ele e disse, e não é esse o nosso propósito? Que os jovens venham até a igreja, que os jovens estejam com os nossos jovens, que os jovens tenham interesse, que isso seja só um gancho para atrair eles para a palavra de Deus. Aí escandalizaram, aí o pastor continuou, né? E de repente ele disse, esse povo não quer mudar não. Deixou a igreja e foi para outro ministério. Porque os crentes não crescem, não amadurecem. Ficam com aquele pensamento. Não consegue discernir, é que nem o povo de Nínive, não consegue discernir a mão direita da esquerda. Não consegue ter maturidade espiritual. Qualquer coisa é problema. Qualquer coisa é coisa demais. Não tem amor pela obra, não tem amor, não tem dedicação no sentido de colocar a mão na massa, enfrentar. Né? Não, pastor, esse número aqui está bom. Né? Está bom demais, o Senhor vai acrescentando devagarzinho. Quando Deus muitas vezes quer nos usar, quando Deus muitas vezes quer chamar a nossa atenção, né? Então, muitas vezes o nosso amor está lá embaixo por Deus. Muitas vezes o nosso sentimento em relação a Deus e as coisas de Deus está fraco demais, né? A gente aceita Jesus, a gente quer ganhar o mundo todinho para Jesus. A gente sai falando de Jesus para todo mundo. Mas passa um tempo, né? Eu estava até meditando sobre isso hoje, que eu ia até depois fazer uma mensagem sobre isso. Deus quer crentes meninos. Aí, pastor, o senhor acabou de dizer que Deus não quer crente menino? Mas Deus quer crente menino. Sabe por quê? Ele quer aquele crente que depende dele, igual uma criança depende do pai. Ele ainda quer crente que deseja ardentemente o leite, que nem Ravino deixa de carne dormir de madrugada, querendo mamar. Crente que ama a palavra, que conhece a Bíblia. Deus não quer só crente que vem esquentar o banco, não. Deus, ele quer esse tipo de crente. Criança, eu acho que eu entendi a frase de Jesus, porque criança, quando a gente pensa que está velho na fé, a gente pensa que está mais maduro, né? Mas esse é o problema, é que a gente pensa que a gente sabe bem, a gente sabe muita coisa, mas não é por aí não. O crente, ele nunca pode deixar de depender de Deus. Talvez seja por isso que Jesus disse que aquele que não for como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Porque a criança não é orgulhosa. A criança, ela é dependente do adulto, é dependente do pai e da mãe. E o crente, ele deve ser dependente todos os dias de Deus, irmãos. Então, humanamente falando, por mais que a tarefa de Josué fosse impossível aos olhos humanos, Josué conseguiu obter o sucesso. Eu não sei qual é o sucesso que você quer, mas sucesso de verdade você só tem se você meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, né? Então, se você já tem os seus planos traçados para esse ano, né? Sejam eles quais forem, se você quer ter sucesso, vá pelo caminho que Deus aponta. Vá pelo caminho que Deus mostra. Vá pelo caminho do sucesso, o caminho da leitura, o caminho da meditação e o caminho da prática da palavra de Deus. E eu estou fazendo um desafio que todo ano a gente faz. Quem vai conseguir ler a Bíblia toda em um ano? Pastor, eu não consigo ler. Coloca para escutar, irmão. No instante, se você escutar, você leu praticamente. É a mesma coisa. Pastor, eu estou ocupado. Meu trabalho não deixa. Coloca lá. Bíblia falada. Coloca a versão NVI. Coloca a versão, a mensagem. Coloca qualquer um. Você não coloca da Testemunho de Jeová e das heresias, mas coloca. Coloca alguma coisa para tu escutar, irmão. Se nós maratonássemos a Bíblia igual a gente maratona qualquer outra coisa, jogo, série, filme, novela, meu irmão, você vê essa igreja aqui drobar esse ano. De crente, de jovem, de tudo no mundo. Porque Deus, ele ia honrar o nosso empenho. Deus ia honrar o nosso esforço. Então, que essa mensagem possa ficar no nosso coração. Que a gente comece o nosso ano disposto a ter o compromisso com a palavra. Amém? Vamos orar.